Oi pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Eduardo, sou enfermeiro e hoje eu vim aqui trazer um tema aqui, assim, uma coisa importante diante dos cenários em si, tanto dos cursos de auxiliar, técnico, graduação, pós-graduação. Sempre vai haver produção de monografias em si, produção de teses, textos, artigos, principalmente para a parte que é um pouco mais acadêmica. Sempre vocês deverão ter contato com essa produção de artigos. E, é uma coisa importante para se levar para a vida. Quando a gente está falando de TCC, lógico que vem aquele suor, aquele desespero, e que, você sente a vontade de desistir diante desse trabalho, mas eu vim aqui para tentar um pouco ajudar vocês, poder sanar algumas dúvidas e também divertir um pouquinho com vocês diante desse problema. Mas enfim, antes disso eu peço para vocês se inscrevam no canal, deixa lá com o sininho e tudo mais. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo pra me ajudar, por causa que eu praticamente preciso viver aqui um pouquinho da internet. Quero virar blogueiro, ficar famoso, mas assim, fica a critério de vocês se vocês quiserem me ajudar. Bem, diante disso, já essa aqui é um pouco da minha apresentação, falando sobre um pouco da minha questão da história e tudo mais, mas isso não é a parte importante, vocês podem ler, porque eu vou deixar esse slide pra vocês depois. Pra vocês dar uma olhada e tudo mais, currículo, enfim. Informativo. Todas as imagens que apresentadas nesse slide não são de minha propriedade intelectual, tá bom? Foram retiradas da íntegra, da literatura em si, lá do Google Imagens. Eu informo que eu não tenho objetivos lucrativos, não tenho conflito de interesses. Isso aqui só é para, digamos, para pessoas para ter interesse nessa temática, ou são profissionais de saúde que estão em processo de formação e capacitação em si. Alto que toda essa apresentação em si vai ser disponibilizada de forma gratuita, na íntegra, sem fins lucrativos. Informo HD sobre a compreensão de todos e vamos à questão das apresentações, tá bom? Que palhaçada do caralho é essa? Quando eu tô falando de monografias, artigos científicos, lógico, eu preciso, digamos, de ter uma base. Dessa base, eu preciso criar o meu problema. Esse problema será a tese na qual eu irei defender de unhas e dentes para a questão da banca, dizendo que aquele tema é importante para mim e que precisa ser discutido em sociedade por conta que ela tem devida importância. Beleza? Beleza. Essa mais ou menos é a temática na qual eu tenho que apresentar ali. Mas, para eu conseguir ter ideia do que eu quero trabalhar, produzir o artigo, eu tenho que, digamos, passar por várias fases, e antes, a fase mais importante é qual problema eu vou descrever, discorrer e apresentar. Qual é a problemática, minha pergunta tema do meu problema, da minha documentação, do meu artigo. Beleza. Linho lá nas fases mais iniciais. Qual tema eu vou trabalhar? Eu não tenho ideia do que eu quero trabalhar. Tem tanta coisa que eu gosto. Aí, chegando ali para escrever, não sei o que eu vou fazer. E eu te ajudo. A estratégia que eu mais uso é a estratégia dos círculos e do pico. Explicando para vocês em fases, calma. Estratégia dos círculos. Eu vou pegar os temas que eu mais gosto e vou deixar em 3 círculos. Esses círculos em si, eles vão fazer interseções. Essas interseções que vão definir exatamente qual tema eu quero trabalhar. Explicando para vocês. Se eu tenho algum assunto que eu não gosto, que ele é mais pejorativo, que eu não tenho algum conflito de interesse na qual eu não quero trabalhar, tem alguma história com ele, eu deixo para fora do círculo. Se eu quero algo que eu quero trabalhar, eu deixo dentro do círculo. Por exemplo, eu deixo já separadinho esses 3 círculos com as temáticas que eu mais gosto. Beleza? Eu gosto de cardiologia, eu gosto de ventilação mecânica, eu gosto de paciente crítico. Beleza? São temas mais assim, genéricos em si. Não são tão focais nas quais eu quero trabalhar. Tá. Mas eu posso utilizar essas interseções que estão ali com a questão dos círculos
e ver o que elas têm em comum ali. Por exemplo, eu tenho um paciente que é de ventilação mecânica. O tema é geral que eu estou trabalhando no primeiro círculo. E eu tenho o tema secundário aqui, que é o paciente crítico. O que eu posso pensar em um senso comum entre os dois? Alguma coisa que eu gosto de trabalhar que tem a ver com esses dois temas. Insuficiência respiratória. Eu fiz essa interseção dos dois círculos e peguei um tema na qual eu acho assim de legítima importância para mim, na qual eu gosto de trabalhar com esse tema. Então eu já tenho um tema mais focalizado aqui. Beleza. Agora, se eu fazer com um outro círculo, será que eu consigo pegar outra temática? Eu tenho ventilação mecânica nesse grande círculo desse tema na qual eu fiz, que eu quero trabalhar. E eu tenho cardiologia. O que pode estar relacionado entre cardiologia e ventilação mecânica? ICC. Insuficiência cardíaca congestiva. Porque muitos dos pacientes de cardiologia que tem ICC faz uso de ventilação mecânica. Pegou a estratégia? Se eu faço aqui na parte de baixo de cardiologia, eu tenho o paciente crítico, certo? O que eu tenho a ver com esses dois, em comum com esses dois pacientes? Eu tenho paciente crítico aqui de fração de ejeção prejudicada. Ou seja, aquele paciente com o coração que está com problema assim, de bombeamento e está com a fração de ejeção prejudicada. Então, eu tenho outro tema ali junto. Agora, eu tenho essas interseções aqui, nesse meio aqui. Beleza? Peraí, deixa eu aqui. Não tem como eu fazer a anotação. Eu tenho essas interseções que estão aqui no meio. Mas eu tenho o centro. Se eu pegar esses três temas, esses aqui, qual assunto eu vou entrar ali no consenso? Que tem a ver com esses três assuntos? Vou pensar. ECMO. Membrana extracorpórea de oxigenação. Que muitos dos pacientes com ICC, com insuficiência respiratória e fração de ejeção prejudicada com 40%, vão fazer uso. Aí eu já tenho mais ou menos o tema na qual eu posso utilizar para eu poder fazer no meu trabalho. Beleza? Já tem meu primeiro processo da minha tese. Tá, mas aí eu tenho que pensar numa pergunta que eu vou ter que responder durante minha produção textual ali, pra chegar lá na conclusão e dizer que responder minha pergunta. Mas beleza. Mas qual pergunta eu vou fazer diante desse trabalho? É por isso que a gente usa o pico. Beleza. Eu tenho um tema que eu quero trabalhar. Mas eu preciso detalhar esse tema mais. Qual estratégia eu posso utilizar? O pico. O pico seria o P de paciente e população, o E de intervenção, C de comparação e o O de outcomes ou desfecho. O que isso vai me ajudar? Por exemplo, eu tenho um tema que é a ECMO. O que eu posso utilizar dentro da minha população? Qual população eu vou analisar para trabalhar o assunto? Eu posso tratar pediátrica, eu posso ter população em adulto, eu posso ter população geriátrica. Qual população eu vou querer trabalhar o meu tema? A intervenção. O que eu vou querer fazer daquele tema? Eu quero fazer, sei lá, analisar os impactos clínicos de um paciente que está usando ECMO? Eu quero analisar o conhecimento dos enfermeiros na instalação de ECMO? Eu quero fazer um comparativo das principais complicações do ECMO? Agora, a comparação. Se eu faço praticamente uma monografia de um assunto na qual ela já existe, por exemplo, eu estou falando de ECMO. ECMO não foi inventada ano passado, não foi feito agora, que eu não sou o que descobriu o ECMO. Já existe há um tempo. Quer dizer que já tem monografias com essa mesma temática, já tem artigos científicos com essa mesma temática. Então, com base ao que eu estou fazendo e eu vou ver dentro da literatura, vou fazer essa comparação. O que tem ali na literatura e o que eu tenho aqui no meu artigo? E o desfecho seria a conclusão na qual eu,
fiz tudo. Peguei minha população, peguei a intervenção, fiz a minha comparação. E o que eu achei de tudo isso na minha discussão, na minha pesquisa? Conclui-se o quê? Por exemplo, eu posso falar, eu estou falando de um paciente em uso de ECMO. Eu vou analisar pacientes adultos em uso de ECMO, onde a proposta de intervenção vai ser analisar o conhecimento dos enfermeiros diante da população ali que estava sendo utilizada a ECMO, fazer uma comparação se o conhecimento do enfermeiro tem algum impacto ali diante da assistência do paciente adulto. E aí o desfecho eu vou ver. Olha, beleza, eu fiz assim a minha pergunta e eu vi que enfermeiros que são recém-formados diante da instalação de ECMO, os pacientes adultos desenvolvem mais complicações que os enfermeiros que aplicaram ECMO, que estão há mais de longos anos dentro da assistência de enfermagem, têm menos complicações. Consegui mais ou menos compreender porque eu estou usando essa estratégia do pico? E beleza, eu tenho a primeira fase que foi definir o tema. A segunda fase, eu estou definindo a pergunta na qual eu quero responder o meu artigo. Definir minha população, minha intervenção, minha comparação e o que eu quero de desfecho. Beleza. Tese. Eu tô falando de defesa. Já instaurei a minha pergunta, que eu vou responder meu artigo. Mas aí eu tenho que, como eu vou fazer isso? Como é o plano? Eu evidencio o quê? Carteizo o quê? Concluí o quê? Lógico, tem fases. É igual o negócio da lua que eu acabei de pegar. Você pega a fase da lua lá minguante, não sei, ali, da fase da lua, aí você até chegar na fase cheia, depois ela ficava... Enfim, você consegue compreender que, tudo tem fases para poder fazer um processo, para poder avançar pro outro, e que não é para fazer de uma forma como se fosse corrida. Lógico, é a parte um pouco mais estressante. A criação tem uma paciência para fazer a criação do trabalho, lógico, mas você avançando, concluindo a primeira fase, você vai para a segunda, terceira, quarta, chegando lá na última para você respirar, acalmar, ficar de boa. E quando eu estou falando de construção, eu estou falando de corpo. O corpo da nossa monografia vai ser a introdução, os objetivos, os métodos, o cronograma, os resultados que são para ser parcial. Agora que eu vi que está errado aqui, desculpa pela... eu acho que eu fiz correndo aqui os artigos dos slides, mas enfim, resultado parcial, final, discussão e conclusão. Mas querido Eduardo, cadê o resumo? Deixa o resumo por último. Não se importa com esses aqui. Primeiramente, você vai começar com a introdução. O que seria a introdução? Eu quero fazer, objetificar por que aquele problema é importante e o que tem na literatura, para ajudar com a minha monografia. O que tem lá na literatura que me ajuda a dizer que esse assunto é importante? Então eu vou colocar na introdução. Os objetivos. O que eu quero fazer com aquele artigo. Eu quero fazer o quê? Eu quero analisar, quero descrever, quero discorrer, quero fazer uma meta-análise, eu quero o quê daqueles artigos? O método, a forminha de bolo, na qual se eu fazer daquela forma, se outra pessoa fazer a mesma metodologia, vai ter os mesmos resultados. Tem que descrever isso aí. Cronograma. Eu deixei uns pontinhos ali no cronograma e resultado parcial, porque não é todo, como posso dizer, instituição em si de ensino e saúde que vai querer cronograma e resultados parciais. É lógico que eles vão já querer que o TCC seja já feito, já até a última fase. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes, tá bom? Os resultados, depois de ter passado por toda a questão da metodologia em si, o que eu tenho ali de importante para mim? A discussão. Comparar meus dados com os que tem na literatura, para ver se tem alguma coisa em senso comum ou tem alguma coisa que está faltando. E conclusão, o que eu acho, o que eu concluo, qual a temática em si que fez, digamos, respondeu a minha pergunta ali, minha situação, problema.
voltando. Introdução. O que a literatura me diz que é importante? O que ela me ajuda a dizer que aquela temática é uma coisa que eu preciso falar em população, discorrer em sociedade? O que eu preciso? Eu preciso ter uma apresentação da problemática. Eu preciso de dados para dizer que aquilo é importante. E eu tenho que aplicar uma justificativa de importância. Normalmente, tipo, quando eu estou falando de introdução, tem que ter pelo menos mais de 3 parágrafos. Aí, tipo, você pode usar essa regrinha aqui, porque aí você pode, digamos, fazer essa montagem e, digamos, já deixar a sua formulinha de bolo bonitinho para você avançar para as próximas fases. Não quer dizer que você precisa só focar em 3 parágrafos. Você pode focar mais parágrafos, enfim, para, digamos, ajudar na sua defesa da sua tese, dizer que ela é importante. Mas, tipo, é para como se fosse uma montagem, uma regrinha para ajudar vocês, tá bom? Eu tenho que trazer fatos e objetificar do porquê eu vou defender a minha ideia. A introdução é como se fosse a apresentação do problema. Olha, eu tô aqui com uma situação que é importante, de calamidade pública. Eu tenho os dados e eu tenho mais ou menos as informações da nocividade daquilo. Então, você dá pra pessoa ali, se informa tudo ali certinho, eu já tenho uma introdução. Beleza. Já tive a introdução feita, já formei a minha base da minha defesa, eu apresentei os dados e falei a sua importância. Beleza, vou na próxima fase. Objetivos. Normalmente, às vezes o objetivo pode estar junto lá com a metodologia, mas ela pode estar de forma isolada. O que eu vou colocar na questão dos objetivos? Qual é o principal objetivo daquele trabalho? Eu tenho que deixar bem explícito e específico o que eu quero trabalhar. Por exemplo, eu tava falando de ECMO lá. Aí eu, tipo, meu objetivo, analisar os dados da literatura referente ao conhecimento do enfermeiro com ECMO e as suas dificuldades na prática clínica. Perfeito! Eu já tenho um objetivo bem específico ali. Bem legal. Então eu já posso, digamos, já me delimitar minha pesquisa somente com isso. Mas daí, se eu tenho mais objetivos, tipo, mais do que 3 objetivos, aí eu já tenho muito objetivo para ser trabalhado no assunto. Aí, o que as bancas gostam de fazer? Se eu tenho mais de 3 objetivos, eu tenho que colocar e separar em objetivo geral e objetivo específico. Por quê? Regrinha chata ali diante das bancas. Aí, por exemplo, eu peguei uma situação que eu fiz a minha análise de dados da literatura diante da situação de ECMO e as dificuldades na prática clínica. Beleza. Lá era um objetivo simples. A partir do momento que eu tenho mais de 3, eu já fica mais chatinho ali. Então eu tenho que fazer essa divisão. Aí, tipo, eu tenho outro problema. Vou pegar a mesma situação ali de cima e colocar mais coisa. Aí, tipo, analisar dados da literatura referente ao conhecimento de enfermeiros com ECMO, suas dificuldades na prática clínica, mensurar eventos adversos devido à lacuna do conhecimento e os impactos da assistência do paciente crítico. Meu Deus, aqui. Mais um erro, desculpa, gente. Isso aqui foi feito assim nas pressas. Mas assim, diante disso, você percebe que eu deixei de outra cor cada objetivo? Tipo, analisar, um objetivo. Dificuldades na prática, outro objetivo. Mensurar eventos adversos, outro objetivo. Impacto na assistência, outro objetivo. Eu tenho 4 objetivos. Aí se eu tenho aquela regrinha aqui, mais que 3 eu tenho que separar em objetivo geral e específico, então eu vou ter que separar essas frases. Aí, o que eu vou colocar como objetivo geral? Analisar os dados da literatura referente ao conhecimento do enfermeiro com ECMO e suas dificuldades na prática clínica. Eu falando, tipo, um aspecto mais geral. A partir do momento que eu falo, tipo, uma população mais específica, alguma coisa muito mais específica, alguma coisa delimitada,
Aí eu vou ter que colocar como objetivo específico: mensurar os eventos adversos devido à lacuna do conhecimento e os impactos da assistência no paciente crítico. Lógico, vocês podem tentar fazer, tipo, várias frases em si, pra vocês fazerem praticar e pensar. O que seria o objetivo geral? Alguma coisa que é menos específica que pode estar lá jogado. Sei lá, tô pensando num paciente lá, questão de cardiologia. Cardiologia é uma ampla vaga em si, amplo temático em si, então é muito generalista. Agora, se eu tô falando que é, sei lá, tô falando de uso de catéter arterial com mensuração de pressão arterial venosa, cardíaca, em específico, eu tô falando de objeto específico, então isso já meio que já ajuda a vocês em si a questão da temática. Não sei se eu tô sendo muito amplo ou tô correndo demais, mas eu espero que estejam entendendo um pouquinho desses assuntos. Descritores em saúde. Quando eu falo de descritores em saúde, eu tô falando de palavras-chave. O que isso tem a ver com o nosso trabalho? Quando você vai fazer uma pesquisa, busca de dados, a gente tem que ter um consenso em comum. Quais palavras, a gente utilizando essas palavras diante de um servidor de pesquisa, a gente vai utilizar para poder, digamos, chegar aos artigos nas quais a gente vai poder utilizar e integrar no nosso trabalho. Aí, tipo, tem um site específico da Biblioteca Virtual de Saúde, onde a gente tem os descritores de saúde. Onde, tipo, por exemplo, eu estou usando paciente de ECMO. Onde eu estou chegando lá, vou lá escrever ECMO. Aí vamos ter os nossos descritores em português. ECMO, ECMO veno arterial, ECMO veno venosa, oxigenação de membrana extracorpórea. Todas as palavras aqui em cima, em português, são descritores. Agora também temos os descritores em inglês. Essas palavras-chave é que serão utilizadas para a gente poder utilizar na nossa pesquisa, na nossa busca e ajudar na nossa metodologia, que vai ser a nossa próxima fase. Por exemplo, eu usei a palavra ECMO, que é um descritor em saúde. Se eu vou lá na Biblioteca Virtual de Saúde, se eu colocar ECMO, vai aparecer os artigos que tem a ver com isso. Aí você vê que se eu coloquei só um tema, já apareceu 246 artigos completos. Ou seja, é muito artigo para a gente ler. Você acha que só um descritor vai me ajudar a delimitar um negócio da minha pesquisa? Não, eu preciso de mais descritores para fazer minha delimitação de quais artigos eu posso utilizar no meu trabalho. Então, talvez vou utilizar um outro descritor. Qual descritor eu vou utilizar para mim? Treinamento. Aí, daqueles 200 e pouco artigos que eu tinha, depois que eu apliquei o outro descritor, ele ficou com apenas 8. Ou seja, isso já diminuiu minha carga horária de trabalho em questão de muitos artigos na qual eu ia trabalhar, e eu delimitei somente isso aqui, só isso, que eu vou ter meu esforço, meu trabalho, só para ler esses artigos e utilizar as informações deles para usar na minha monografia. Entender por que a importância dos descritores? Porque isso ajuda a a eficácia do seu tempo em questão de trabalho. Então, sempre que, digamos, vocês tiverem alguma dúvida, o que é descritor, o que posso me utilizar com palavra-chave, alguma coisa, você vai lá no site, digita e vê o que tem a ver ali, coloca na sua barra de busca e você já vai ter os artigos nos quais estará delimitado para você trabalhar. Aí eu tô falando lá, método. Como eu já disse antes, uma receita de bolo. Se você fazer esse trabalho e chegar à questão dos resultados, tem que ser alguma coisa na qual outra pessoa, na qual ela não trabalhou nesse artigo, se eu fazer o mesmo método que você fez, chegou naqueles mesmos artigos. Entende? Porque a receita do bolo, porque se você faz aquilo, outra pessoa que não tem a ver com o assunto, se ela for fazer as mesmas coisas que você fez, ela vai chegar nos mesmos resultados. Quer dizer que seu artigo é contingente conforme a sua metodologia que é aplicada. Então, aí eu tenho que pensar,
Tá, beleza, vou criar a minha receita de bolo, mas o que eu tenho que colocar nessa receita de bolo? O que eu vou incluir naquela receita de bolo? Quais as minhas estratégias de aplicação para chegar lá no resultado perfeito? Quando eu estou falando de base de dados e interface de dados, são coisas diferentes. Eu estou falando nas quais, tipo, um é macro e um é micro em questão de pesquisa. Como assim? Aí você pergunta. Se eu estou falando de uma biblioteca virtual em saúde, eu estou falando de meio que você fazer um browser, um negócio de pesquisa, onde vai aparecer vários sites, vários artigos ali de outros locais. Ou seja, quando eu estou falando de uma interface, eu estou falando de uma coisa mais macro. Se eu pesquisar usando os meus descritores dentro da biblioteca virtual em saúde, eu vou dar outros artigos. Por exemplo, lá no começo, eu estou aqui na biblioteca virtual de saúde. Eu coloquei ECMO. Vocês percebem que aqui tem o Lilacs? É minha base de dados. Aqui é a micro base de dados nas quais eu posso utilizar os artigos. Aqui é a interface macro e aqui é a base de dados, que é a micro. Conseguiram mais ou menos compreender? Aí, nisso, se você quer mais artigos para ser trabalhados, vocês podem usar o quê? A interface de dados, porque você pode pegar mais outros artigos para incluir na sua revisão. Mas se você quer ser mais específico ainda, vocês podem só usar somente o critério de inclusão, a base de dados. Ou seja, eu vou, na minha metodologia, só trabalhar com artigos da Cielo. Beleza? Então, aqui vai ter menos artigos para trabalhar. E, digamos, se eu fosse escolher aqui a interface de dados, teria mais artigos para trabalhar. Uma coisa que eu não entro em consenso com outros autores é que muitos dos autores consideram o Google Acadêmico como se fosse uma interface de dados. Assim, eu não considero o Google Acadêmico um local assim na qual para trabalhar. Não tem como posso dizer, na minha opinião, eu não acho conveniente trabalhar só com o Google Acadêmico. Para mim, eu acho que ele é mais uma base de dados. Embora ele apresente outras bancas, outros locais em si, que tipo, quando vai fazer meio que uma pesquisa do Google, eu não acho que seja interessante para vocês utilizarem essa base de dados para trabalhar. Aqui que já começa o estresse, né? Porque tipo, sempre que eu tava falando da receita de bolo e tudo mais, e tipo, às vezes pode ser um bolo de laranja ou pode ser um bolo de morango. Beleza, mas qual é o melhor bolo? Qual é o melhor bolo? Na minha opinião, o melhor bolo pra mim é o de laranja. Mas tem gente que fala que o bolo de morango é melhor. Mas, assim, quando eu estou falando, tipo, de revisão sistemática e revisão integrativa, pra mim, o bolo de laranja é a integrativa e o bolo de morango é a sistemática. Lógico, vai ter a revisão bibliográfica simples, mas eu vou explicar melhor para vocês porque eu não gosto de revisão bibliográfica simples, eu gosto da sistemática e da integrativa. Quando eu tô falando de revisão sistemática, é uma revisão nas quais tipo, ela traz os estudos de forma secundária, tipo, dados primários são aqueles de caso controle, corte, na qual vocês fazem ensaios clínicos, onde você descobre as coisas. Os dados secundários, que serão as revisões, a gente faz meio que um trabalho em cima daquilo que a gente está usando em clínica. Ou seja, para evidenciar aquilo que foi colocado lá no nosso trabalho e poder, digamos, sintetizar coisas importantes e o consenso comum que, com base em questão de ciência, a gente considera aquilo correto. Ou seja, primário, a gente tá lá, negócio de descobrir, beleza. Secundário, a gente vai fazer isso na prática clínica e analisar se aquilo tem um consenso comum, se é aplicável dentro do trabalho. Aí, por isso que as revisões sistemáticas e integrativas são importantes pra gente, por causa que elas são dados secundários. E é assim que a gente trabalha diante disso na produção textual, pra gente analisar exatamente se aquilo é importante ou não. Aí, beleza.
tô falando de sistemática. Eu tô falando, tipo, eu tenho que passar por uma investigação, eu tenho que fazer a caracterização dessas evidências, fazer uma busca crítica, uma síntese de informação. Eu tenho que, tipo, ir por bases. Se eu tô fazendo sistemática, eu tenho que analisar que tipo de estudo que eu estou pegando. Se ele é um ensaio clínico, se é um estudo de corte, se é um caso controle, se ele é quase experimental, se é descritivo. Aí eu vou fazer, tipo, várias perguntas para eu poder, digamos, passar pro processo. Eu vou ter que fazer uma investigação desses artigos nas quais eu vou incluir no meu trabalho. Eu tenho que ver se eu definir a pergunta ali, se as bases de dados, conforme a minha estratégia, são contingentes daquilo. Eu vou aplicar critérios para eu fazer... se eu faço essa separação desses artigos certinho, eu faço uma análise crítica e avalio, e eu consigo fazer tipo um preparo de um resumo sintetizado do que eu achei diante da minha revisão. Ou seja, eu tenho que passar por várias camadas. Quando eu estou falando de revisão sistemática, eu estou passando por várias camadas até chegar ali a cobertura do bolo. Pensa que ali em cima é como se eu fosse fazer a mistura. Aí eu estou passando pelo processo, estou fazendo o bolo, estou assando o bolo, estou decorando o bolo, chegou ali, pronto, chegou a mesa. Bonitinho para você. Tá aí o seu bolinho de morango, que é uma coisa gostosa para algumas pessoas. Mas, para quem trabalha com dados, tipo, é mais importante por quem trabalha com questão de ciência, você ser mais criterioso do que um bolo de morango. Você tem que fazer, digamos, mais critérios para ser analisados. Por exemplo, a integrativa. Na integrativa, eu defino mais conceitos e teorias evidenciadas. Ou seja, já não tem o fato de o artigo ser de determinado nível de evidência, eu vou criteriosar mais ainda ele. Porque se fosse assim na sistemática, eu posso, digamos, só pegar aqui a questão em consideração das informações nas quais os artigos me trouxeram. Agora, na integrativa, eu tenho que, digamos, discorrer mais detalhadamente sobre ele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise crítica do estudo incluído. Ou seja, vou aplicar critérios de evidência. No qual, vocês podem dar uma olhada depois em si. Opa! Dupliquei um negócio do artigo, desculpa. Onde, tipo, vocês vão ver exatamente níveis de evidência. Já não chega o fato da gente trabalhar acima do artigo e, digamos, fazer uma síntese do que aquilo foi importante, e ainda a gente vai analisar o estudo no qual a gente está objetificando. Ou seja, a gente vai ver exatamente se aquele artigo, além de ter sido trabalhado, qual é o critério dele, como é analisado. Ou seja, é um pouco mais trabalhado. É meio que um suquinho de laranja. Você não tem todo o trabalho para fazer, espremer o suco de laranja e tudo mais. Aí você vai fazer ali no bolo. É mais difícil de trabalhar, lógico, mas é o que mais é utilizado dentro de revisões em si de artigos científicos dentro da ciência. Lógico, antes tinha revisão bibliográfica, sistemática, mas hoje o que está sendo mais aplicado é as revisões mais integrativas, porque dá mais um caráter dizer que tipo, eu analisei os artigos de forma mais, como posso dizer, chata, e que tipo, dá mais credibilidade para a questão do seu trabalho. Não quer dizer que quando está fazendo sistemática não dê credibilidade, só quer dizer que tipo, quando eu estou fazendo uma integrativa é que eu tenho que analisar mais gravemente os artigos nas quais eu vou incluir no meu trabalho. A revisão bibliográfica simples, ela não estabelece critérios exatamente claros qual artigo eu posso incluir. Por exemplo, se eu estou fazendo sistemática, eu posso fazer critérios de exclusão e inclusão do que eu posso incluir ali. Se eu estou fazendo agora uma simples, eu vou incluir qualquer coisa. Artigos de caráter duvidoso, temáticas duvidosas, problemáticas em caligrafia. Então, muitas das vezes, quando eu vou fazer uma publicação de determinadas monografias, se eu vou usar revisão, eu só uso integrativo ou sistemática. A bibliográfica simples, você joga ela no lixo, tá bom? Obrigado. Aí, como eu tô falando, ambos eles têm critérios de inclusão e exclusão.
A diferença é que um é mais detalhado que o outro. Mas na temática comum, eu tenho que ver quais artigos eu vou excluir e incluir no meu trabalho. Por exemplo, você vai pesquisar, saiu lá no browser de pesquisa, artigos que não estão completos. Você acha que eu vou utilizar isso no meu trabalho? Não. Aí do nada, tese de doutorado e mestrado. Tese de doutorado e mestrado são mais de 40 páginas. Então, assim, eu não acho interessante para vocês trabalhar em cima. Lógico, vai ter locais nas quais vocês podem incluir essas teses, doutorado e mestrado, se vocês tiverem paciência para fazer montar. Ou vocês podem excluir, quando você vai produzir a sua monografia, falar, exclusão de dados e bases de tese e doutorado. Você retira ali do negócio para você menos trabalhar e ajudar a sua eficácia em tempo. Artigos duplicados. Às vezes vocês vão achar muitos artigos que foram publicados em uma banca, ou foram publicados em outra banca, outra revista. Aí vai estar duplicado ali. E por conta disso, muitas das vezes, você pode dizer, eu fui fazer pesquisa lá com as temáticas, meus descritores, e do nada deu 16 artigos para eu ler. Só que eu tô vendo que tem 3 duplicados. Aí eu já vou excluindo alguns. Beleza, já te ajuda a eficácia de tempo. Artigos que apresentam conflito de interesse. Quando eu falo de conflito de interesse, quando você vai ler um negócio do artigo, eu falo, sei lá, tá falando, tipo, um artigo na qual você acha de caráter duvidoso, que fala sobre, por exemplo, vacinas causam problema de conjuntivite. Aí, tipo, o quê? Aí, tipo, você lê o artigo, fala que o negócio do critério é uma coisa mais duvidosa, que a metodologia não tem muitos critérios e que, tipo, a base de dados que foram analisar é uma coisa mais clínica, não teve revisão em si da literatura, você já começa a entrar em dúvidas se é verídica a informação que foi produzida naquele artigo ou não. Porque não quer dizer que todo artigo publicado na internet é verídico. Tem muitos que têm informação que são manipulados. Tem. Não vou dizer que não exista, mas assim, quando vocês forem ver um artigo, ler e acha que tem algum problema de conflito de interesse, por exemplo, indústrias farmacêuticas falam sobre, digamos, o caráter curativo de determinadas medicações em si diante de um problema. E você vê que, digamos, não teve nenhum evento adverso, não teve nada ali descrito, só fala de benefício, você já fica... Mas enfim. E artigos de outros idiomas. Tem gente que consegue ler artigos e incluir os artigos em inglês e espanhol diante da sua monografia. Beleza, isso enriquece o seu trabalho. Só que, tipo, eu vou também entender que se caso você tem uma limitação somente com a questão do português ou outro idioma, tipo, eu não vou exigir de você para você pegar outros artigos de outras bancas e obrigar você a tentar, tipo, colocar no Google ali tradutor e traduzir tudo errado. Então, não tem mérito eu querer colocar um negócio em cima de você e trabalhar sobre isso. Lógico, isso depende de banco para banco. Mas a partir do momento que você está fazendo seu artigo, você coloca esses critérios de inclusão somente de artigos em português e exclusão de artigos em inglês e espanhol, aí é a questão da sua monografia e o seu trabalho, na qual você vai, com base no seu orientador, ver o que exatamente é melhor para você. E lembra que eu falei do cronograma? Que eu falei lá no início que cronograma e resultados parciais, tal, com um x que eu ia explicar depois. Quando eu tô falando, tipo, locais com iniciação científica que você precisa entregar isso para dizer que você está, digamos, num processo. Por exemplo, locais, questão de faculdade. Se você está fazendo um TCC, no meio do ano você tem que entregar de forma parcial o trabalho que você está fazendo para mostrar lá para a coordenação sobre o que você está fazendo. Aí, tipo, você tem que fazer meio que um cronograma. O que é um cronograma? É mais ou menos o tempo, exatamente o que você está previsto na sua cabeça, que você vai fazer todas as monografias. Por exemplo, eu estava fazendo uma iniciação científica e eu disse que eu ia fazer meus levantamentos de dados na base do dia 15 de agosto
E que nos próximos meses, toda vez que fosse dia 15 ou dia 20, eu já ia avançar para outra fase. Então, tipo, cheguei mais ou menos 15 de agosto. Tô fazendo minha levantação de dados e eu tô previsto até chegar em janeiro, no dia 20 lá, começar a fazer outras temáticas. Por exemplo, me delimitei que dia 15 de agosto eu vou fazer meu levantamento de dados e eu vou finalizar somente lá dia 20 de janeiro. Depois disso, eu não vou fazer mais nada. Aí, tipo, eu vou indo para outras fases. Estudo dirigido dos artigos, ou seja, eu vou pegar os artigos que eu incluí para mim e eu vou fazer uma análise, meta-análise em cima daquilo. Ou seja, dia 15 de novembro até mais ou menos 20 de janeiro, eu vou ter esse período para fazer essa análise. Aí por aí vai. Tô fazendo análise de dados, aí, tipo, com cada mês vou delimitar exatamente o que eu vou fazer. E lá na última fase que eu tô falando, redação de relatório e artigo científico, que é a produção final ali da minha monografia do que vai entregar de parcial ali, ou seja, meu TCC pela metade, eu vou fazer ali perto de, tipo, de julho, dia 20 de julho, mais ou menos 20 de março e 20 de julho, eu tô fazendo essa produção e no próximo mês eu já entrego lá pra minha coordenação dizendo que eu fiz meu TCC pela metade. Porque aí, tipo, como são processos nas quais, tipo, muitas bancas preferem, tipo, fazer em 2 processos, entregar o parcial e o final diante da instituição, ou somente entregar o final, isso varia de escola para escola. Então, é uma coisa importante para vocês analisarem. E quando eu tô falando de resultados, é aquilo que eu falei. O que eu achei na literatura que ajuda na minha defesa? Se eu, por exemplo, tô lá com o meu artigo de Ekman e eu peguei, tipo, aqueles 8 artigos e eu vi que, tipo, muitos falam sobre essa questão de conflitos, em questão de, sei lá, falando que um recém-formado tem dificuldades em aplicar o Ekman no paciente, diferente de um profissional que já está há anos ali de experiência. Eu vou pegar aquelas argumentações do autor dos artigos que eu retirei e utilizar na minha produção da monografia. Aí, tipo, com base no seu método, eu vou achar os mesmos resultados? Aí eu te pergunto, por conta da metodologia, se eu definir meus critérios ali, de exclusão e exclusão, e eu definir exatamente como vai ser a base ou a interface de dados que eu vou utilizar e os meus descritores, chegando aqui nos resultados, se eu fizer a pesquisa, será que vai aparecer os mesmos artigos que você conseguiu achar? Aí eu vou chegar na outra fase, que é a discussão. Eu peguei essa imagem aqui, mas é só para ser irônico. Tá, eu tenho que comparar com a literatura. Eu consegui meus resultados, beleza. Mas o que a literatura tem em comum? O que tem a ver ali com os assuntos que eu achei? O que tem esse discrepante? O que é tipo, sei lá, uma literatura conseguiu achar. Eu vou pegar tipo um artigo de Ekman. O meu fala sobre essa problemática que eu consegui achar de enfermeiros que recém-formados, nas quais ele tem dificuldade de aplicar o Ekman. Mas ele pode ter outro artigo que falou que a maior dificuldade dos enfermeiros tem a ver também com os enfermeiros que fizeram EAD. Aí é uma outra problemática que eu posso utilizar para fazer minha comparação ali na discussão. O que eu vou fazer a discussão? Eu estou fazendo meio que o levantamento daquilo que eu achei no meu trabalho e o que eu achei lá na literatura. O que tiver fora em si dessa comparação, eu posso incluir nessa discussão, entendeu? Eu estou meio que, digamos, tá, beleza, fiz meu trabalho e tudo mais, e a literatura concorda comigo. Se a literatura não concorda comigo, quer dizer que esse artigo aqui tem algum problema nessa construção. Aí dá um pouco de describilização desse trabalho. Então, assim, o que eu achei, meus resultados. Existe já algo na literatura? O que tem na literatura que colabora com a minha ideia? Na literatura que eu achei algo que minha pesquisa não achou? Meus dados concluíram que a pesquisa é notória? Eu tenho que responder todas essas perguntas em si quando eu vou fazer uma discussão. Por exemplo, eu peguei aqui, coreografia, onda. Beleza, tô fazendo um trabalho lá de dança. Fui fazer a minha pesquisa e tipo, na minha pesquisa falou que quando eu vou fazer o movimento da onda, falo só 3 vezes.
Aí, tipo, beleza, vou do lado discorrer. Mas eu vou fazer uma revisão ali na literatura e eu acho um artigo que falou que tá, em vez de 3 vezes, faz 4 movimentos. Onda, 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 onda. Aí eu vou começar a discorrer sobre essa informação que foi descrita. Entender mais ou menos que, tipo, não somente com nossa base da nossa pesquisa, além do que a gente achou, a gente sempre tem que fazer aquela comparação. Lembra da questão da estratégia pico lá na frente? Pico, 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 pico. Aqui, ó, comparação. Tudo que a gente for falar, se a gente tá falando de revisão, quer dizer que esse assunto já existe. Então a gente vai ter que revisitar lá, usar, como posso dizer, argumentos de outros autores para sustentar a nossa defesa. Entende isso? Deixa eu ver aqui. E conclusão. Beleza, já fiz a minha discussão, já fiz o levantamento dos meus resultados. Beleza. Vou concluir o quê? Eu consegui defender a minha ideia. Eu consegui responder a minha pergunta inteira. Eu consegui responder aquilo que eu fiz lá no pico. Se você consegue responder a sua defesa, é porque você trabalhou muito bem o seu trabalho. Agora, a partir do momento que eu vejo que você vai falar, concluí isso e o que, mais o que. Porém, tipo, eu sinto que você não respondeu o seu objetivo principal. Aí eu coloco mais ou menos a ideia que o artigo não foi construído muito bem. Ou seja, tipo, eu já defini lá meus objetivos e minha pergunta. Cheguei na conclusão, eu tenho que responder porque eu fui trabalhar com aqueles objetivos e se a minha pergunta foi respondida conforme o meu trabalho. Então eu dar uma tela e dizer que aquele trabalho foi importante e é isso que eu encontrei. Entende mais ou menos porque todo esse processo? Mas antes de dizer que finalizou o trabalho, também tem uma coisa. Resumo. Deixa para o último. Não adianta você fazer o resumo no começo, porque o resumo é praticamente a síntese de tudo que você foi feito ali e você vai colocar lá na folhinha, lá no início. Ou seja, eu já tenho objetivo, já tenho resultado, já tenho metodologia, já tenho discussão, já tenho palavra-chave. Pronto! Às vezes o resumo você consegue fazer a introdução, colocar a introdução. Beleza. Mas tem artigo científico que simplesmente eles ignoram a introdução, faz um xizinho aqui, e você só trabalha com objetivo, método e por aí vai. Ou seja, exclui o negócio da introdução, já vamos direto pro objetivo. Porque, tipo, tem bancas, quando a gente vai publicar nosso TCC, artigo científico, que só tem limitação de algumas palavras. E muitas vezes a introdução é o que mais ocupa a questão de parágrafos e linhas. Então, por exemplo, quando eu fui publicar meu artigo científico, eu tinha que fazer em 300 palavras. Aí, tipo, eu acabei excluindo isso aqui para fazer a apresentação. E nisso eu só deixei essa parte aqui para baixo. Aí, tipo, meus objetivos. Tô falando da minha iniciação científica. Estudo tem como objetivo descrever o impacto da doença renal crônica na criança e a sua família e identificar necessidades geradas pela doença no âmbito domiciliar. Percebe que eu deixei apenas 3 objetivos. Ou seja, se eu tivesse colocado mais um objetivo, eu já tinha que separar essa frase. Aí, no caso, no geral, se caso eu fosse aplicar mais um objetivo, no geral, eu deixaria descrever o impacto renal na criança e sua família. Beleza, esse é o geral. Agora, o específico, aí tipo, necessidade de cuidado gerar domiciliar e mais mais coisinha pra colocar aqui. Aí, tipo, já consegui mais ou menos compreender como você faz o objetivo geral específico, né? O método, eu usei uma revisão integrativa na minha iniciação científica. Aí, tipo, eu descrevi mais ou menos o que eu coloquei. Tipo, coloquei artigos originais do idioma português e inglês, disponível online na íntegra, e aos anos que eu selecionei, de 2008 a 2018. Esse é mais ou menos o perfil no qual eu delimitei meus artigos, meus critérios de inclusão
Agora, os critérios de exclusão. Ativos que não respondem ao objetivo do estudo. E eu coloquei também outros critérios também, tipo, se está fora disso aqui, se foi de 2007 ou foi de 2019, não incluí no negócio do meu artigo. Agora, também, foram aplicados descritores, dos descritores ou palavras-chave: insuficiência renal, doença crônica, família, criança, na interface de base de dados na Biblioteca Virtual em Saúde, sendo identificados artigos nas bases da Medline, Lilacs, BNDF, esqueci o nome dessa aqui, e da Cielo. Aí, tipo, meus resultados, eu coloquei minhas 10 publicações que conseguiram responder ao meu objetivo. Aí eu delimitei, tipo, quando eu tô falando de integrativa, eu delimitei em várias coisas. Ou seja, eu peguei aquelas informações nas quais foram sintetizadas, eu consegui fazer uma delimitação de grupos, consegui fazer um trabalho em cima, o que eles aplicavam, muito mais. E na conclusão, é o que eu vou aplicar aqui. Ou seja, no resumo, aqui os resultados, beleza, mas discussão nem precisa ser colocada, discussão é só na monografia. Aí, tipo, eu já posso pular aqui pra conclusão. Aí, o que eu achei disso, o que os meus dados sintetizaram. E, por fim, você coloca as palavras-chave para finalizar o seu resumo. Lógico, se eu estou numa banca e eu tô vendo que você fez o trabalho e tudo mais e você vai apresentar, eu tenho critérios de avaliação. Aí eu tenho que falar sobre sua dominância sobre o assunto, a dinâmica da apresentação, a sua fonética, o seu manuscrito, como ela foi bem dirigido, como foi a questão da ortografia. Tem que ver a credibilidade do trabalho, se, digamos, seu tema é único, se você está apresentando de forma eficaz, a problemática, que para a gente de forma de entender e qual o método que foi aplicado. O tempo de apresentação, normalmente uma apresentação de TCC para vocês é de 10 a 20 minutos, né? Se você faz em menos tempo, você ganha menos ponto. Se você faz mais tempo, você também é retirado ponto. E se a pergunta da tese foi bem definida. Se a partir do momento que eu vejo que tem algum problema diante dessas avaliações, eu vou perguntar para o candidato alguma pergunta focalizada nessas temáticas. Se eu vejo um candidato que tem dificuldade com a questão da apresentação, aí eu vou perguntar novamente sobre o tema na qual ele apresentou. Lógico, isso pode deixar a situação um pouco mais desconfortável, pode ser estressantes para o candidato, né? Mas só que, tipo, normalmente a gente usa esses critérios para avaliar tanto a questão da monografia, da discorrer a monografia, e a questão da apresentação diante do trabalho de vocês. Bem, é isso. Eu acho que eu consegui mais ou menos elucidar um pouco como é feito o trabalho para vocês, em falar da importância das revisões, né? Como a revisão é um dado secundário, a gente vai sempre fazer, digamos, uma aplicação criteriosa e para ver se, digamos, faz jus com base na questão do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Diferente de informações e dados primários. Na revisão a gente usa dados secundários e que tem que ser criteriosos para a gente ver se aquilo condiz que consiga responder a nosso problema. Ou seja, se for revisão bibliográfica simples, não usa. Agora, se for sistematizada e integrativa, melhor ainda, melhor para você, dá credibilidade para o seu trabalho. Enfim, acho que é só isso, né, gente? Muito obrigado por quem assistiu aqui e um beijo, pessoas lindas.